estudantes do quarto ano, eu sou a professora Albalide do componente curricular de Ciências. Agora que nós já temos o hábito de estar estudando pela plataforma SMED-GV e através da videoaula, eu te convido a um tema maravilhoso, que é o objeto de conhecimento de hoje, que traz a informação sobre transformações físicas da matéria. Para que a gente possa entender sobre transformações da matéria, nós vamos ver agora um pequeno conceito. Transformações da matéria. Primeiro, você tem que entender o que é matéria. Olha que definição simples. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, e possui um volume. Você quer ver um exemplo de matéria bem bacana que você conhece, já participou e talvez você tenha em casa? Um balão. No momento que você tem o balão vazio, ele tem uma forma. Mas no momento que você assopra o balão, ele vai encher de ar. E esse ar, o que aconteceu? Ele ocupou todo o espaço vazio do balão. Então, o ar também é um exemplo de matéria. Prosseguindo, a matéria pode ter estado físico como sólido, é aquele que eu consigo pegar, aquele firme. Um exemplo aí na sua casa, o sabonete, aquele que você utiliza para a sua higiene corporal. O estado líquido, que eu vou chamar aqui de água. Um exemplo simples, né? No momento que você toma a água. E o estado gasoso. Um exemplo do estado gasoso é quando nós fazemos uma nebulização. Através da nebulização, começa a sair o quê? O vapor. Através do sol, que aquece a nossa roupa no varal, é um exemplo também do estado gasoso. Porque para a roupa secar, precisa de sair o vapor. Então, o vapor, aquele que sai da chaleira, quando nós fervemos uma água para fazer o café, também é um exemplo do estado gasoso. Mas você não preocupa que todos esses estados eu já estou preparando uma aula com uma riqueza maior de exemplos para você. As transformações físicas são aqueles que alteram apenas a aparência, a forma, o tamanho e o estado físico da substância, sem que ocorra alguma alteração na composição da matéria. Eu vou te apresentar uma matéria aqui. Eu trouxe, para enriquecer a nossa aula, esse pedaço de tecido que foi pintado, cortado e virou um lenço. Então, aqui nós temos a matéria, tecido. Isso aqui é um pano, né, que a gente conhece. No momento que eu dobro ele desta forma e eu quero me proteger do sol, e eu coloco aqui na minha cabeça, ele está fazendo o quê? Me protegendo do sol. Só que ele deixou de ser um tecido? Não, simplesmente ele passou a ter uma forma diferente, uma forma aqui, né, triangular. Da mesma forma, se eu estivesse brincando de boneca, eu poderia usar essa estrutura do tecido aqui, da forma que está, e fazer uma fralda para minha boneca. Ou então, se eu quisesse hoje fazer um figurino diferente na minha roupa, eu poderia pegar essa matéria básica, que é o tecido, e transformá-la num acessório para a minha roupa. Mas o que acontece? Eu quero que você compreenda que nada disso, nem lenço na cabeça como protetor do sol, nem
em forma de fralda, nem em forma de acessório de moda, o tecido, ele mudou, a matéria continua a mesma, só foi apresentado de forma diferente. Da mesma forma, quando nós quebramos um copo em casa. De que o copo é feito? Responde rápido. Vidro. O vidro, ele foi transformado em copo. Aí a jarra também quebrou. Então, aquele mesmo vidro que era a nossa matéria, ele sofreu qual transformação? Um formato diferente em forma de jarra, mas a base principal da matéria é o vidro. Está compreendendo? Então, vamos prosseguir. Aqui eu tenho uma jarra com um suco de uva. Vamos observar a diferença aqui. Aqui eu tenho o suco no estado líquido, né? Bem molinho, ele escorre. Mas no momento em que eu congelei o suco, o que aconteceu? Eu usei uma forma em forma de picolé. Então, aqui ele tem o formato de um picolé, desses mais tradicionais que nós conhecemos. E aqui nós já temos também o mesmo suco em um outro formato. O que mudou ali? A nossa base principal é o quê? O suco de uva. E o que fez a transformação? O formato da forma utilizado. Aqui nós temos um pedaço de madeira. A madeira é a base principal para o que nós vamos estudar agora. Então, veja bem, acompanha o raciocínio. A madeira, como base principal, ela foi transformada como um lápis. E aqui ela também foi feita como um papel. O que tem de diferente desse lápis para esse grupo de lápis aqui? Todo lápis aqui, ele é lápis de escrever. Então, esse lápis, ele só mudou o quê? A cor. Então, da mesma forma, eu trouxe aqui para representar a nossa aula, que aqui eu tenho um lápis verde, outro amarelo limão, eu tenho o tradicional lápis preto número 2, aqui eu já tenho um lápis que tem o desenho de um personagem que é o Mickey e esse daqui de futebol. O que aconteceu? Isso aqui deixou de ser o pedaço de madeira que foi transformado? Não, só passou a ter o quê? Uma outra roupagem, uma outra apresentação. Se eu chegar aqui perto da tela, você vai ver a diferença do lápis que eu trouxe para o lápis que está aqui no slide é só mesmo a roupagem, é a decoração, mas tudo aqui é feito de madeira. Atividade. Essa atividade, ela está postada na atividade da plataforma SMED GV e você vai conferir agora junto comigo como ocorre uma transformação física. Nós já falamos, nós já damos exemplos. Então, vamos ver como que ocorre? Uma transformação física ocorre quando o objeto muda, mas o material é feito, continua o mesmo. Eu acabei de falar com você como o exemplo do lápis. O que aconteceu? Ele mudou de personagem, mudou de cor, mas a essência principal continuou sendo um lápis de madeira. Questão 3. Leia o texto abaixo. Ana deixou seu sorvete alguns minutos ao sol enquanto brincava e quando voltou ele estava derretido. Em sua opinião, o que provocou o derretimento?
Então, se você respondeu que o calor do sol provocou o derretimento, muito bem, você compreendeu que as transformações, elas dependem do clima, do local e de vários outros fatores. Se você deixar, como Ana deixou, o sorvete exposto ao sol, ele vai realmente perder aquela consistência de congelamento. É possível reverter as mudanças que ocorreu no sorvete de Ana? Vamos analisar comigo. Ana tinha um sorvete congelado que ficou exposto ao sol e ele derreteu. E agora, tem como voltar a fazer alguma coisa com isso aí? Como que vai fazer? Tem sim, se colocar o sorvete novamente no congelador. O processo do congelador de resfriamento vai provocar de novo aquele estado de congelamento, de endurecimento do sorvete. Da mesma forma, quando você quer fazer a degustação de um chuque, um sacolé, um chup-chup, né? Várias pessoas têm um nome característico na sua região. Na Bahia mesmo, por exemplo, o nosso popular chuque é conhecido como brasinha. Quando eu quero que ele fique refrescante, eu tenho que fazer o quê? Colocá-lo no congelador e passar pelo processo todo de resfriamento até que ele chegue ao processo do congelamento. A formação de misturas, como ocorre ao juntar água e açúcar, não modifica a substância que o material é feito. Mesmo sem conseguirmos enxergar, o açúcar continua existindo na água. Mas como assim, professora? Eu misturei de uma forma que eu não consigo mais ver o açúcar dentro da água, mas eu consigo sentir o paladar. Então, eu sei que ele está presente pelo paladar. 4. Escreva se a mudança representada é mudança de forma ou é uma mistura. Se eu vou adicionar é colocar o azeite na sopa. Eu posso chamar aqui de mistura ou eu vou chamar de mudança de forma. Se você disse mistura, você acertou. Agora, eu posso chamar aqui também de mudança de forma o momento em que eu pego a melancia e corto em cubos, ou então eu corto em fatias também. Aquelas fatias meio triangular também é uma forma da gente estar comendo, degustando a melancia. Se você disse que a mudança foi de forma, muito bem, você acertou. Bom, eu acabei a minha aula aqui agora, você vai começar a ter o seu olhar dentro das ciências de investigação. Comece a procurar aí na sua casa as transformações físicas que estão acontecendo aí nos móveis, nos outros objetos, até mesmo na alimentação. A forma que foi cortada a batatinha para fazer uma maionese, a gente corta em cubo. Agora, se eu quero fritar, eu vou cortar em rodelinhas. Viu que mudou a forma aí? Mas a matéria básica é a batatinha. Eu estou terminando e se você ainda não acessou a nossa plataforma, você vai seguir essa orientação. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Tchau e até a próxima aula.